Regência! O que será a regência? Regi Carmina Burana, ó fortuna. Hoje vamos falar em reger o Brasil. Mas não era nem Dom Pedro I, tampouco o menino Dom Pedro II, mas um grupo de homens que, em nome dos seus interesses, causaram o maior tumulto e que de sinfonia não havia nada. Estava muito mais para dissonância. Estou falando do período regencial, que está dividido entre a regência trina provisória, regência trina permanente e duas regências unas. Afinal de contas, Dom Pedro I abdicou em abril de 1831 e deixou seu filho, um menino de apenas 5 anos de idade, que não tinha como assumir o trono do Brasil. Entre 1831 e 1840 será o chamado período regencial. Período de revoltas, de disputas políticas, de revoluções. E é sobre isso que eu vou te contar assim que acabar a vinheta. Roda a vinheta! Período regencial. Este período, então, como nós falamos antes da vinheta, ele se estende de 1831 a 1840. Este é o período em que vai da abdicação do Dom Pedro I até o golpe da maioridade, em que o menino Pedro, com apenas 14 anos e alguns meses, irá assumir o poder em 1840. Temos que lembrar que, a partir da renúncia do Dom Pedro I, começa o Brasil a de fato consolidar a sua independência. Afinal de contas, com a saída do Dom Pedro I, muitos burocratas e militares ainda ligados a Portugal foram embora junto com ele. A partir da saída do Dom Pedro I, nós vamos ter 3 grupos políticos que irão disputar o poder. Os liberais moderados, que são aqueles que desejam uma centralização política na figura do imperador. Por outro lado, desejam maior participação e autonomia do poder legislativo. São, em geral, grandes proprietários de terras e de escravos do centro-sul do império. Os liberais exaltados, que também é composto por grandes proprietários de terras e também de escravos, mas também conta com a participação de profissionais liberais, até mesmo alguns membros do clero, que pretendem até mesmo a implantação de uma república e de uma federação em relação ao Brasil. Desejam maior autonomia aos estados. Por outro lado, nós teremos os restauradores. Eram aqueles que desejavam o retorno do Dom Pedro I. Só que o Dom Pedro I morre por volta de 1835, 1836. Esse grupo, então, vai acabar se dispersando. Com a abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, será eleito pela Assembleia Geral a Regência Trina Provisória, que, como diz o próprio nome, vai governar provisoriamente até julho de 1831. Onde então será escolhido, a partir de uma eleição, a regência trina permanente. Esta regência trina permanente, ela é composta pelos senhores Brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o pai do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. É importante destacar que durante as regências prevaleceu, tanto na regência trina permanente quanto nas duas regências unas que se seguirão, prevalecerão os interesses dos liberais moderados.
Eles vão articular de todas as formas possíveis a manutenção do poder, baseado na centralização política, ou seja, o poder ficaria concentrado no Rio de Janeiro em detrimento dos interesses das periferias do Brasil, das províncias periféricas do Império do Brasil. Eles tentariam flexibilizar o poder legislativo, certo? Porque com isso eles conseguiriam fazer a manutenção do poder e dialogar conforme os seus próprios interesses. É importante destacar que foi criado isto, certo? Essa certa participação maior no poder legislativo, porque esses liberais moderados acreditavam que poderiam atender aos interesses, ainda que parciais, dos liberais exaltados, pois forjariam uma ideia de maior participação no poder, o que não era uma realidade, e os liberais exaltados logo se deram conta disso. Outro fator importante foi a criação da Guarda Nacional. O que é a criação da Guarda Nacional, gente? Todo mundo já viu algum romance, já teve que ler e viu sobre o Nordeste brasileiro, sobre a região Sudeste, e já ouviu falar da palavra do coroné. Ô coroné! Até o Tim Maia tem uma música, né? Coroné Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Por que essa palavra coronel? Porque a criação da Guarda Nacional durante o período regencial, especialmente em 1831, ela vai conferir àqueles homens de bem que ganham mais de 100 mil réis por ano ou que conseguem comprovar isso em patrimônio, maiores de 21 anos até os 60 anos, o título de coronel. Eles seriam os chefes da chamada Guarda Nacional. O que isso fez, gente? Fez com que isso se estendesse praticamente até a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Getúlio Vargas, mesmo fazendo a Revolução de 30, ainda durou mais 10, 15 anos esse poder dos coronéis. E ainda hoje nós percebemos a influência dessas famílias mandatárias de coronéis. Afinal de contas, o que é a família Magalhães, do falecido Antônio Carlos Magalhães, o ACM, ou a família Sarney, ou a família Collor de Mello? Especialmente famílias do Norte e Nordeste, vocês conseguem reparar muito bem isso. Então, diante disso, esse poder que caberia ao Estado foi passado ao poder privado, ocasionando com que essas oligarquias locais, elas concentrassem ainda mais poder. Agregado a esse ponto, também vai haver a manutenção do chamado Código de Processo Criminal, em que os juízes de paz irão ter o poder de prender e de julgar as pessoas. Juízes de paz eleito, gente, eleito. Lembra que eu já falei aqui como é que eram as eleições? Se tu não viu, vou botar aqui um linkzinho aqui, vai lá no governo de Dom Pedro I. Lembra que as eleições, baseado no poder financeiro, as pessoas não podiam participar. Aliás, eu estava lendo um livro muito legal sobre a questão do voto feminino. Muita gente tentou fazer com que as mulheres pudessem participar do poder e nada. Então, com a criação da Guarda Nacional e a questão do Código de Processo Criminal, isso levou a uma concentração enorme de poder das oligarquias locais, que já tinham o poder sobre os escravos e sobre a população mais carente, nem se fala, gerando um clientelismo que vai se estender, como eu disse para vocês, por praticamente um século, ou melhor, mais de um século, porque isso foi criado em 1831 e vocês vão ter o efeito do coronelismo significativo até praticamente 1940, 1950. E ainda hoje nós percebemos os reflexos do coronelismo no Brasil. Ainda se faz presente, por incrível que pareça. Nós não podemos deixar de falar do chamado Ato Adicional de 1834. O que é o Ato Adicional de 1834? Ele vai fazer uma série de mudanças políticas, gerando algumas falsas impressões. Lembra que eu falei para vocês que os liberais moderados, eles tentavam sempre de uma maneira sorrateira tentar engambelar os liberais exaltados, que não tinham nada de bobo. Ninguém era bobo ali. Afinal de contas, querendo ou não, todo mundo tinha os mesmos interesses oligárquicos, interesses de
poder, de economia, gente. Todo mundo ali é poderoso que está disputando poder, liberais moderados e liberais exaltados. Diante disso, o que eles fazem? Eles vão tentar transformar os chamados conselhos provinciais em assembleias legislativas provinciais, onde eles poderiam cobrar impostos, elaborar leis locais, fazer a manutenção, ainda que muito sutil, de cada região. Aí, olha a malandragem, eles poderiam fazer isso, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o presidente da província era nomeado pelo regente. Então ele governava de acordo com o interesse dos regentes. Olha a baita falcatrua, gente. É nesse período também que começa a nossa saga de professor, em que o Estado, ou melhor, na época não se chamava Estado, se chamava província, vai ser agora a mantenedora das instituições de ensino. Cada província, através das assembleias legislativas provinciais, irá fazer a manutenção dos seus institutos, das suas instituições de ensino, ficando apenas o nível superior a cargo do Rio de Janeiro. E no caso do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, também ficava a cargo do governo central, do governo do Império, também o ensino básico, a educação básica. Aí começou o nosso grande problema, gente. Para vocês verem como o problema da educação é algo que está há horas por aí. Outro fato interessante também do ato adicional de 1834 é que ele transformaria a regência trina em regência una. A partir, então, do ato adicional de 1834, teria que se escolher apenas um regente para comandar o Império. Em 1835, assume a regência una o padre Antônio Diogo Feijó. Alguém que era favorável ao ato adicional de 1834 estava ao lado dos progressistas que pretendiam maior autonomia nas províncias. Só que ele dá um azar significativo. Naquele momento, mesmo ele sendo um progressista, tipo Arena e MDB, assim, uma oposição moderada, consentida, que não vai incomodar muito ninguém, mas mesmo assim, ele conseguiu vorazes inimigos, porque aqueles ligados ao movimento dos regressistas não desejavam nenhum tipo de autonomia para as províncias e desejavam mais e mais centralização do poder político. Isso fez com que houvessem significativos levantes ao longo do Brasil, onde aconteceram várias e várias revoltas que nós falaremos logo a seguir. E para piorar a situação do padre Diogo Feijó, o que acontece? Nas eleições de 1837, a maioria regressista acaba ganhando as eleições. Isso faz com que ele ainda tenha uma oposição mais e mais voraz no legislativo. Com as revoltas, com essa forte oposição, havia um sério risco de colapso e de integridade ao território do Império. Diante desse contexto e com a saúde fragilizada, o padre Diogo Feijó decide então renunciar. É então que vai haver uma nova eleição e será eleito entre 1837 e 1840 o senador regressista Pedro de Araújo Lima, que vai assumir interinamente o poder executivo e vai executar um processo de centralização do poder político, certo? E a partir disso daí, então, se antes já estava ruim com o padre Diogo Feijó favorecendo de certa forma alguns interesses dos progressistas, imaginem agora que os regressistas estão no poder, os liberais moderados estão cada vez mais e mais coesos e governando conforme os seus interesses. Aí não há jeito, não há solução e o que vai acontecer vai ser a explosão de muitas revoltas, muitas revoluções ao longo do território nacional, onde nós destacamos as rusgas cuiabanas de 1834, a cabanagem entre 1835 e 1840,
a Revolta dos Malês em 1835, a Revolução Farroupilha entre 1835 e 1845, a Sabinada entre 1837 e 1838 e, por último, a Balaiada entre 1838 e 1841. Essa série de revoltas e revoluções, ela quase vai fragmentar o território brasileiro. O Império vive o seu momento de maior convulsão. E é importante entendermos que essas convulsões, em geral, na sua maioria, são disputas de interesses oligárquicos. Mas nós também teremos revoltas em que há um clamor popular significativo, como, por exemplo, a Revolta dos Malês e a Balaiada. A Revolução Farroupilha, ela será um híbrido, mas nós vamos falar detalhadamente um pouquinho de cada uma. Entre maio e setembro de 1834, aconteceu no Mato Grosso a chamada Rusga Cuiabana. O que isso significa? Foi uma disputa pelo poder naquela região entre aqueles chamados de bicudos, que era um nome pejorativo que eles herdaram de um bandeirante, vou botar aqui do lado aqui o nome aqui, ou aqui, sei lá, que tinha como sobrenome bicudo. Então era um nome pejorativo que davam aos portugueses da região. E havia uma disputa entre os portugueses que dominavam a região, certo? Que eram os moderados, e os liberais exaltados, que eram a população local, não ligado à burocracia portuguesa, não ligado a esses portugueses. Diante disso, foi formada a chamada Sociedade dos Zelosos da Independência, que participavam dela membros dos liberais. Isso fez com que cada vez mais os ânimos se agitassem na região. Então, o que a regência fez? Ela nomeou o chamado João Poupino Caldas para vice-presidente da província. Que num primeiro momento o cara estava dos lados ali dos zelosos. Só que aí quando ele viu que a coisa apertou, ele pulou para o lado dos bicudos. Diante disso, então, começa a haver cada vez mais uma diferença entre eles. A ala radical dos liberais, ela defendia a morte e a expulsão dos portugueses, não aceitava mais os portugueses na região. Diante disso, cada vez mais e mais vai eclodir rebeliões, até que em maio de 1834 a rebelião ela tem início com o boato de que os bicudos iriam assassinar os membros da Guarda Nacional. Lembra que a Guarda Nacional é aquilo que eu te falei. Aqueles caras que eram as oligarquias locais, que ganharam título de coronel, lembra que eu falei agora há pouquinho? Pois então. Então, diante disso, os liberais invadiram a casa dos bicudos, mataram, saquearam, fizeram um rolo. Começa esse levante para expulsar. Os caras tinham um ódio dos portugueses por esse domínio que já existia desde antes, inclusive, da própria independência do Brasil. Isso então, num primeiro momento, eles vão ter algum êxito, mas rapidamente o vice-presidente que estava do lado, num primeiro momento, dos zelosos, o João Poupino Caldas, ele pula de lado e pede ajuda ao governo central. Diante desta ajuda, o que vai acontecer? Obviamente que essa rebelião vai ser abafada. E aí agora eu quero que tu preste bem atenção. Sempre que a rebelião é feita pelas elites e para as elites, as penas são bem brandas. Esses caras aqui, o que aconteceu com eles? Num primeiro momento não se tem informação de que alguém tenha sido sequer executado. Muitos deles foram julgados, outros foram perdoados, foram enviados para o Rio de Janeiro e abafaram tudo com panos quentes. Diferente, por exemplo, da Revolta dos Malês de 1835. A Revolta dos Malês é uma revolta feita por escravos. Inclusive, malês em Iorubá há indícios de que significa aquele que segue o Islã, o islamismo, aquela que tem como adorador Alá, a maioria deles são árabes e tal, né?
Então os malês, esses escravos, eles sabiam ler e escrever, por um motivo óbvio, eles precisavam ler o Alcorão, então eles aprendiam a ler e a escrever. Em geral, esses malês, essa revolta acontece em Salvador, e ela vai ser muito rápida, esses caras, eles eram escravos de ganho, esses escravos, que trabalhavam nas ruas, prestando serviços, engraxando sapato, vendendo rapadura, homens de recado, carregadores. E eles começaram a se organizar a partir desses escravos chamados de malês, certo? Nem todos que participaram da revolta de malês eram muçulmanos, ou seja, seguiam o islamismo. Alguns não seguiam o islamismo, certo? Então nós temos um híbrido. A liderança da revolta, sim, foi feita por esses caras chamados de malês. Os caras estavam se organizando, etc e tal, para poder fazer um levante. E aí tu deve estar te perguntando, mas pelo que era o levante? A gente não tem muita documentação histórica, mas num primeiro momento esse levante é contra a autoridade, a imposição da Igreja Católica a esses seguidores do islamismo e, obviamente, contra os males que a escravidão infringe, as dores que a escravidão infringe, lutavam também pela sua liberdade. Diante disso, o levante estava tudo organizado, até que uma mulher, segundo consta a história, uma negra escrava, em troca de alguns favores pessoais, delatou o movimento. E o efeito surpresa foi embora, foi pra banha. Esses escravos ainda seguiram tentando fazer o levante, mas o efeito surpresa indo embora, eles não dispunham de armas de fogo. As pessoas que lutaram contra eles, que estavam lutando pelo império, dispunham de armas de fogo e rapidamente eles conseguiram abafar este levante. Não preciso dizer para vocês que, diferentemente lá das rusgas cuiabanas, os participantes deste levante, a sua maioria foi executado. Os que não foram executados foram açoitados até não poder mais. Praticamente ninguém foi isento de uma pena ou de um castigo. Reparem como é na história do Brasil, desde sempre, aqueles que têm o poder e a riqueza são tratados diferentes sempre. Não é à toa que o ladrão de galinha geralmente está no presídio e o colarinho branco muitas vezes se safa e, na pior das hipóteses, ganha uma prisão domiciliar. Porque tem muito mais ladrão do que o que está preso de colarinho branco aí no Brasil. Vocês sabem disso? A cabanagem entre 1835 e 1840, liderada por Eduardo Angelim e os irmãos Vinagre. Vinagre, irmãos Vinagre. Os caras queriam azedar o império. Trocadilho infame, né? Pelo amor de Deus. Aqui, eu acho que hoje eu tô bonitão. Tô bonitão, hein, gente? Como é que eu tô? Tô bonito? Tô bonito aí, Kika? Como é que eu tô? Tô bonitão? Tô tentando aí dar uma cara de pomposo, regente, um homem oligarca do Brasil, né? Não, oligarca não, porque eu seria um grande... Depois eu boto... Então... Já botei o... Aí vai. Não, porque, gente, o que eu vou falar pra vocês, a cabanagem foi um movimento popular muito bacana. Muito bacana, porque, na verdade, havia uma indignação muito grande após a abdicação do Dom Pedro I entre os liberais exaltados, aquelas oligarquias que desejavam a descentralização do poder, desejavam mais liberdade para a província. E, para variar, o que acontece? É nomeado lá o presidente da província, de acordo com os interesses do governo central, da regência, do Rio de Janeiro, do Império, e isso faz com que os liberais exaltados, eles vão lá e façam um discurso significativo que não pode ser, isso não é justo com a província, os altos impostos, a miséria, etc e tal, e esse discurso radical atrai
esse discurso radical vai atrair as camadas populares. Pessoas pobres, até mesmo escravos, gente, vão olhar ali e dizer, poxa, os caras estão pensando numa república, os caras estão pensando em liberdade, tô com eles. Isso daí vai animando as camadas populares que vão entrar de cabeça nesse movimento. Diante disso, então, um dos líderes rebeldes, o fazendeiro Félix Antônio Malcher, ele vai assumir o governo do Pará. Só que quando o discurso começa a se radicalizar, quando essas oligarquias, mesmo sendo os liberais exaltados, não esqueça que os liberais exaltados, eles eram fazendeiros, eles eram oligarcas, donos de escravos. Os caras só queriam mais autonomia para que eles metessem a mão na administração conforme os seus interesses. Mas nada que beneficiasse significativamente e muitas vezes não queriam nenhum benefício para as camadas populares. Mas eles precisavam dos populares para engrossar as fileiras do exército. Diante, então, de discursos mais fervorosos, diante de um contexto de maior autonomia para as camadas populares e até mesmo um discurso anti-escravista, muitos acabam abandonando o movimento, que vai se enfraquecendo gradativamente, até que o governo central vai mandar o almirante britânico John Taylor para a região lá e vai vencer o exército dos cabanos em Belém. Mas os rebeldes, com uma força de 3.000 homens, se retiram, uma retirada estratégica, liderados pelo Eduardo Angelim. Eles vão retornar logo a seguir e vão retomar a capital e vão proclamar a República e a independência da província do Grão-Pará. Diante disso, então, o Eduardo Angelim, que era um seringueiro, é importante destacar, ele não era um membro das elites, tá? Ele era um seringueiro, era um cara que tinha uma certa cabeça, mas não era um cara que representava os interesses das oligarquias locais. Diante desse contexto, o que acaba acontecendo? Esse discurso de radicalização anti-escravista, popular, de federação, de república, isso daí começa a levantar uma pulga significativa nas oligarquias de outras províncias, que estavam apoiando também, né, a cabanagem. A cabanagem não fica restrita ao que nós conhecemos hoje pelo Pará. Ela está em várias outras regiões também. E essas oligarquias, então, começam a abandonar o movimento. Logicamente, com o abandono desse movimento, vai haver um enfraquecimento do exército dos cabanos, das milícias, e o poder central irá vencer essa batalha, vai restabelecer a ordem, ou seja, o império vai retomar a região, e obviamente que seus líderes, e aí entendam aqueles menos favorecidos economicamente, entre eles o próprio Eduardo Angelim, vão ser executados, muitos vão ser açoitados, outros vão ser deportados, e aqueles mais influentes, inclusive, serão perdoados. Mais uma vez, o Brasil mostrando a sua face em que a justiça é igualzinha para todo mundo, gente. Olha que coisa legal é o Brasil. Cara, o Brasil é muito legal, né, gente? Vamos pensar comigo. Cara, que país justo para todos. É um país maravilhoso. Ah, eu amo meu país. Que país. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. 1835 a 1845, a República Rio-Grandense ou a República de Piratini. Muita gente fala que a Revolução Farroupilha foi a liberdade do povo gaúcho. E aí eu me pergunto, quem é esse povo gaúcho? Nós vamos fazer ainda um episódio só sobre a Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos.
Mas eu preciso deixar claro aqui para vocês que a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, ela não é um movimento popular. Ela começa pela indignação dos estancieiros. Ela começa pela indignação desses grandes proprietários de terras e de escravos, que aqui no sul, na região de Pelotas principalmente, quem vai para aquelas bandas ali, que por sinal recomendo fazer um turismo lá, é muito legal. Região lá de Pelotas que gravaram, né? Você pode até visitar onde foi o set de gravação da Casa das Sete Mulheres, do último filme do Tempo e o Vento, essa obra maravilhosa do Érico Veríssimo. Tem muita história lá. E esses charqueadores daquela região, entre eles, o principal deles, o Bento Gonçalves. Temos outras lideranças, Davi Canabarro, General Neto, e entre outros. Mas essas lideranças que conduziram a Revolução Farroupilha, em geral, eram grandes proprietários de terras e de escravos e produtores de charque. O charque que vinha da Argentina e do Uruguai, que era produzido com mão de obra livre e assalariada, era de melhor qualidade e mais barato. E obviamente o governo central lá no Rio de Janeiro tinha interesse que esse charque entrasse barato para alimentar lá os escravos e os pobres, porque naquela época o charque alimentava as pessoas pobres e até mesmo escravos. Hoje tu vai comprar meio quilo de charque no supermercado, não é menos de R$20, é uma fortuna. Eu tô falando de meio quilo. Mas na época era algo barato, era algo visto como ração. Não vamos esquecer que o charque ele é produzido porque na época não existe geladeira, gente, né? Então precisava conservar a carne. Então salgava-se ela para que ela fosse conservada. Então esse charque que vinha mais barato não era taxado. Isso causou uma indignação significativa nessas oligarquias rurais do Rio Grande do Sul. Agregado a isso, lembre-se que o presidente da província era nomeado lá pelo governo central do Rio de Janeiro, pelas regências. Esses dois fatores que mostravam significativamente o autoritarismo e a questão também de desinteresse total pela economia local aqui do Sul, fez com que esses proprietários de terras e de escravos pegassem armas. Num primeiro momento, essa rebelião ela tem um caráter reivindicatório. Em 20 de setembro de 1835, os farroupilhas invadem Porto Alegre e depõem o presidente da província. Até que em 1836, após a vitória farroupilha nos campos do Ceival, é proclamada a República Rio-Grandense, com os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que estão até hoje na bandeira do Rio Grande do Sul. Mais adiante, com a entrada do mercenário Giuseppe Garibaldi, que vai casar com a catarinense Anita, que se chamará Anita Garibaldi, o chamado herói de dois continentes, né? Porque o Giuseppe Garibaldi e a Anita vão fazer aqui a Revolução Farroupilha, vão fundar a República Juliana, uma república confederada à República Rio-Grandense, lá em Santa Catarina, e vão formar então, gente, esse movimento republicano, coisa que o Império nunca aceitou, até que com a chegada de Dom Pedro II ao poder, o golpe da maioridade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o que acaba acontecendo? Vai ser encarregado então de apaziguar os ânimos aqui Luiz Alves de Lima e Silva, aquele que será mais tarde nomeado Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. E guerra pra cá, guerra pra lá. Eu não quero e não posso deixar de esquecer de falar dos lanceiros negros, que eram escravos libertos ou escravos que os farroupilhas confiscavam ou fomentavam a lutar ao lado dos farroupilhas, porque muitos farroupilhas eram favoráveis ao fim da escravidão, eram abolicionistas, outros nem pensaram em ser abolicionistas e outros caminhavam em cima do muro. Mas o certo é que a participação de um corpo de lanceiros, chamados lanceiros negros, foi decisiva para muitas vitórias do exército farroupilha. Inclusive, a paz extremamente favorável às oligarquias gaúchas se deve a esses bravos lanceiros negros que ainda não tiveram o seu devido lugar na história. Mas eu vou fazer um programa só com esses caras porque eles merecem e muito. Diante disso, então, a guerra já estava lá
10 anos de guerra, por isso que muitos chamam de Guerra dos Farrapos, já estavam em frangalhos, já não tinham mais recursos. O Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai bloquear a entrada de qualquer recurso pelo mar. Os farroupilhas vão ficar encurralados no interior do Rio Grande do Sul, até que então eles decidem assinar um tratado de paz. Um tratado de paz que, vamos combinar, gente, muita gente diz que os farroupilhas perderam a guerra. Na teoria, os caras perderam a guerra, porque assinaram um armistício. Mas na prática, os caras ganharam a guerra. Pensa comigo se não ia ganhar uma guerra desse jeito. Os caras tiveram todos os seus crimes de guerra perdoados, foram anistiados, incorporados ao exército imperial com as mesmas patentes, foram indenizados dos seus 10 anos de prejuízo com a guerra, puderam nomear o presidente da província, taxaram o charque platino. Tudo que os caras queriam, os caras conseguiram. Afinal de contas, estamos negociando de oligarca para oligarca. Mas os lanceiros negros e todos os negros que lutaram, não foi bem assim, gente. Boa parte dos lanceiros foram assassinados, gente, na chamada Batalha de Porongos, onde os caras sofreram uma emboscada, e há quem diga que o Davi Canabarro fez um acordo espúrio com o senhor Luiz Alves de Lima e Silva. Afinal de contas, como é que esses negros vão ficar livres se conhecem tudo de guerra, tiveram contato com as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade? Muitos desses lanceiros foram enviados ao Rio de Janeiro com a promessa de liberdade. Não se sabe se de fato eles ficaram livres. No frigir dos ovos, poucos negros que lutaram na guerra ao lado dos farroupilhas tiveram de fato a sua liberdade. E seus filhos, suas esposas, seus pais, suas mães, muito menos. Vejam então o quanto a Revolução Farroupilha ela é brava e ela é heróica. Precisamos conhecer verdadeiramente a história para que nós não venhamos a repeti-la. Muitas vezes somos fomentados por grupos que mentem que fazemos parte dos seus projetos e ingenuamente somos usados para os seus interesses. Balaiada, 1838 a 1841. Esta uma revolta legitimamente popular que agregou vaqueiros, escravos, negros livres, população empobrecida. É curioso que essa revolta ela começa a partir de uma disputa entre dois setores da elite. Os chamados bem-te-vis, que num primeiro momento são os liberais que apoiam os balaios, e depois os chamados cabanos, que eram os conservadores, aqueles mesmos que visavam a centralização política, etc. e tal. Num primeiro momento, esses grupos disputavam o poder entre si, mas com o passar do tempo, o que acaba acontecendo? A concorrência com o algodão norte-americano, o declínio da economia local, obviamente levou a uma situação de empobrecimento dessa oligarquia, e se empobreceu as oligarquias que já tinham condições financeiras, imaginem as camadas populares. Então há um fomento, há um incentivo dos bem-te-vis, há um levante contra o império. Porém, com a adesão de membros das camadas populares, inclusive escravos insurgidos com a liderança, por exemplo, do chamado Negro Cosme, né, chamado Cosme Bento de Chagas, um negro quilombola que liderava 3.000 homens, o vaqueiro Raimundo Gomes e Manuel dos Anjos Ferreiras, desse daí, que era um artesão que fabricava balaios, que vem o nome balaiada. Isso acaba
levando a um susto por parte dessas elites. Não é a primeira vez que isso acontece, não é verdade? Essas elites abandonam o movimento e as camadas mais simples seguem o movimento, seguem a balaiada na luta por uma sociedade menos desigual, uma sociedade em que eles têm uma condição mínima de vida, de existência, não calcado na pobreza e na miséria absoluta. Diante disso, em 1839 é formado uma junta provisória, um período de vitórias, né? Eles capturam algumas cidades, algumas vilas importantes, como a Vila de Caxias e Vargem Grande. Mas com a chegada em 1840 do Luiz Alves de Lima e Silva, reparem como esse cara, não é à toa que ele é o patrono do exército brasileiro, esse cara tem campanhas, deram a eles 8.000 homens sob os cuidados de Luiz Alves de Lima e Silva. Tropas que vieram do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Rapidamente ele conseguiu significativas vitórias. Raimundo Gomes ele vai ser cercado, isolado, ele vai se entregar na Vila de Caxias, às tropas oficiais. Dom Pedro II, orientado inteligentemente, ele concede anistia a quem se entregue. 2.500 homens temerosos por suas vidas, por suas famílias, vão se entregar e vão ganhar anistia. Isso vai ser uma baixa muito grande e significativa para os balaios. Diante disso, o que acaba acontecendo? Ainda há certas resistências, mas em 1841, Luiz Alves de Lima e Silva consegue colocar fim a todas essas resistências. Cosme Bento ele vai ser capturado e vai ser condenado ao enforcamento. Tem fim, então, a balaiada, um movimento de caráter absolutamente popular, de uma população de miseráveis que tentava buscar, através das ideias republicanas de federação, uma vida um pouco menos sofrível. Importante destacar, tinham perspectiva anti-escravista, eles eram abolicionistas, por isso que foram abandonados pelas elites locais. Seus principais líderes foram simplesmente condenados à morte, torturados, açoitados, sem perdão. Para se ter uma ideia, muitos deles não se tem nem sequer o registro da história. Esse é um pouco da balaiada. Salvador, entre 1837 e 1838, ocorre a chamada Sabinada, uma revolta liderada pelo médico Francisco Sabino, entre outros membros das classes médias e das oligarquias da província da Bahia. Desejavam fundar a República Baiense. Porém, diferentemente da Revolução Farroupilha e de outras revoltas que buscavam a sua autonomia, a sua independência, a formação da República Baiense estava baseada até a chegada de Dom Pedro II ao poder. As classes médias urbanas, as oligarquias locais, os funcionários públicos, indignados com o autoritarismo regencial, pegaram em armas para poder lutar de acordo com os seus interesses de liberdade, mas porém somente até Dom Pedro II chegar ao poder. Logicamente que eles num primeiro momento tiveram algumas conquistas no entorno da região de Salvador, muitas tropas inclusive que foram enviadas pela regência para reprimir a Sabinada acabaram se juntando ao movimento. Contudo, sucessivas incursões de forças militares enviadas pela regência acabou derrotando aqueles que faziam parte da Sabinada.
Entretanto, é importante que possamos destacar que o fato deles não terem claro um projeto para acabar com a escravidão durante a implantação da República Baiense, pois desejavam o apoio das oligarquias locais e, portanto, escravistas, fez com que eles não contassem com a participação de negros e mestiços nas suas tropas, o que favoreceu significativamente ao enfraquecimento das tropas lideradas pelo médico Francisco Sabino. Acreditam-se que de 2 a 3 mil pessoas tenham morrido nessa revolta chamada de Sabinada. E aí eu quero deixar claro para vocês um ponto. Muitas pessoas foram condenadas à morte, ao exílio, ou seja, foram degradadas. Contudo, praticamente ninguém, e há quem fale que ninguém foi condenado à morte e tudo se resolveu. Afinal de contas, era uma revolta das oligarquias, dos poderosos. Mais uma vez, o Brasil mostra a sua verdadeira face. Que bonito, hein? Reparem vocês que a maior parte dessas revoltas é um conflito de interesse das oligarquias, em que lá nas regências, é importante destacar, seja na regência trina provisória, na regência trina permanente, na regência do Padre Feijó ou de Araújo Lima, nós vamos ter sempre o predomínio dos liberais moderados, ou seja, aqueles que desejavam a centralização do poder lá no Rio de Janeiro. E as insatisfações das províncias, das revoltas regenciais, em geral, estão por trás delas os liberais exaltados, que desejavam a autonomia, participar mais do poder. Salvo Malês, a balaiada e uma parte da cabanagem, nós vamos ter realmente interesses voltados às camadas populares. É importante você perceber isso, que as revoltas regenciais é um conflito de oligarquias e é uma manipulação significativa por parte dessas oligarquias para que haja a participação, engrossar as tropas, os combatentes, para lutarem de acordo com os interesses dessas oligarquias. Pensando nisso, entenda agora que para pôr fim ao conflito, irá se fundar o chamado Clube da Maioridade, que, adivinhem, os maiores interesses do Clube da Maioridade são os liberais moderados ou exaltados? Os exaltados que queriam chegar ao poder. Diante dessa situação, o que acaba acontecendo? Com o apoio do irmão lá do José Bonifácio de Andrade Silva, o liberal Antônio Carlos de Andrade Silva, o Clube da Maioridade vai ganhar cada vez mais e mais apoio. Os próprios liberais moderados se dão conta de que essas revoltas precisam ser abrandadas e, através de manobras políticas, eles conseguem chegar a um consenso, a uma falcatrua na Constituição brasileira. Vocês já viram alguma falcatrua no Congresso, gente? Eu já vi várias. O nosso Congresso Nacional, na Assembleia, que é lá os deputados, o Senado, aquela coisa toda. Então, vai haver lá um acordão, o centrão da época vai fazer parte disso tudo. E aí, num acordão, vão alterar a Constituição brasileira e Dom Pedro II tornar-se-á imperador do Brasil com 14 anos e alguns meses. Se não me engano, é 9 meses. 14 anos e 9 meses. Um menino. E aí vocês se perguntam, o que um menino pode fazer? Um menino nada. Mas um menino manipulado pode fazer muita coisa. Mas isso é uma outra história que eu vou te contar lá quando nós falarmos sobre o Segundo Reinado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que ela possa ter contribuído para que vocês possam conhecer um pouco desse período chamado período regencial. Não se esqueçam que aqui embaixo tem um PowerPoint com um resumo dessa aula.
tem questões para que você possa refletir sobre esse contexto, exercícios de fixação e um polígrafo que tu também pode fazer o download, tudo de graça aqui embaixo no canal. Não se esqueçam que o canal do Professor Ranir é um canal que serve para nós melhorarmos o mundo, nós fazermos reflexão, nós possamos entender a história e a partir dela nós não venhamos a errar no presente e possamos forjar, possamos construir um futuro bom e digno para a esmagadora maioria dos seres humanos que habitam este planeta. Gostou? Mais uma vez, te inscreve aqui, ativa o sininho para receber, compartilha para ajudar, comenta aqui o que eu posso melhorar, que dicas que tu quer, que aulas que tu precisa, tá certo? Um beijo no coração de todos, até a próxima pessoal, tchau, tchau, valeu!